Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 9 de março de 2025, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E essa noite a gente teve uma operação muito engraçada dos russos tentando avançar aqui em Kursk. Eles literalmente entraram pelo cano, muito engraçado isso. Os russos tentaram surpreender os ucranianos usando o gasoduto Druzhba. Lembra aquele gasoduto que os ucranianos pararam de usar agora, 1º de janeiro, né? Os russos cortaram o gasoduto, tentaram entrar pelo gasoduto para surpreender os ucranianos numa estação de bombeamento que tem aqui perto de Sudzha. Se não me engano, é em algum lugar por aqui. Então eles tentaram surpreender os ucranianos, só que os ucranianos estavam sabendo dessa manobra e acabaram matando todos os russos dentro do túnel lá. 80% foram mortos, outros 20% estão dentro do túnel lá. Não sei o que eles vão fazer, porque eles não conseguem sair de lá. Vai ser engraçado esse negócio. Os russos literalmente entraram pelo cano aqui em Kursk, né? Continuam as lutas muito fortes por aqui, tá? Os russos tinham prometido retomar Kursk até 8 de março, até ontem. Não conseguiram mais uma vez, evidentemente que não, né? Mas estão lutando com muita força nesse sentido, exatamente porque sabem, evidentemente, que isso incomoda bastante o Putin no final das contas, né? A gente também tem mais informações de avanços ucranianos aqui em Torezk e também aqui em Pokrovsk, né? Os ucranianos continuam avançando aqui nessas regiões, avançando pouca coisa, pequenos contra-ataques localizados, mas ainda assim uma diferença fundamental entre o que a gente via há alguns dias atrás, em que eram os russos que estavam avançando devagarzinho, né? Essa noite também os ucranianos fizeram um grande ataque contra várias instalações aqui, ó, Lipetsk, Voronezh, Rostov. Várias instalações foram atingidas, instalações russas foram atingidas por drones ucranianos de ontem para hoje, né? Bom, e como era de se esperar, o Elon Musk já está falando em cortar Starlink. Mas você sabia, eu já falei no vídeo de ontem, é óbvio que ele vai cortar, deve cortar aí nas próximas horas, não tem problema. Isso só vai deixar os Estados Unidos ainda mais emburacado nessa posição isolada junto com os russos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Agente Krasnov, bronzeado e de peruca, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 119 drones Shahid russos lançados contra a Ucrânia. Mais uma vez, a maior parte foi derrubado pelas defesas ucranianas, nenhum grande dano causado aqui. A informação que a gente tem é que os russos estão focando em atingir a infraestrutura de gás da Ucrânia, né? É curioso isso, porque a verdade é que agora está acabando o inverno lá na Ucrânia. Ainda está bem frio lá, tá? Ainda tem inverno por mais algum tempo ainda. Mas já estamos no final, né? Já estamos encaminhando aí, março, abril, já começa a esquentar lá na Ucrânia. E o gás é muito importante na Ucrânia, principalmente durante o inverno, por conta do aquecimento, da calefação. Mas os russos, por algum motivo, estão querendo atingir esse tipo de coisa, né? Provavelmente porque como a Europa não pode contar mais com os Estados Unidos agora, o Putin já está contando que os Estados Unidos vai parar de vender gás para a Europa, o gás vai se tornar um problema para a Europa, e aí ele quer que se torne um problema para a Ucrânia também. É provavelmente essa a estratégia. O Putin já está agindo como aliado do Trump, os dois já estão combinando as jogadas, é o que a gente está percebendo nessa história, né? Bom, os ucranianos fizeram mais uma vez um ataque grande com drones contra várias plantas industriais e refinarias. Então atingiram uma planta de aço, né, de produção de aço, uma siderúrgica, em Novolipetsk, pegando fogo. A refinaria de Ryazan também está pegando fogo. Além dessas aqui de Rostov, Voronezh e Lipetsk, também aqui nessa região aqui, ó, de Kirish, também os ucranianos atingiram uma refinaria aqui. Ela também está pegando fogo de ontem para hoje. Foi mais uma refinaria atingida pelos ucranianos aí nessa história, né? Agora, o grande assunto do dia, a grande novidade, a parte mais engraçada foram os russos entrando pelo cano aqui em Kursk, né? Aqui, ó, tropas russas tentaram infiltrar o setor de Sudzha, entrando dentro de uma tubulação de gás que não está sendo mais usada, de 1,40 m. Então é bem estreitinho ali, é um tubo que não é muito grande, né? E eles entraram em algum lugar aqui na área dominada pelos russos e planejavam sair na região em que você tem a estação de bombeamento aqui, ó, que está em controle ucraniano. Essa aqui é a estação de bombeamento que está sob controle ucraniano. Eles pretendiam sair nessa estação e surpreender os ucranianos ali. Eram 100 soldados russos das forças especiais e coisa e tal, né? Aqui, ó, foram 100 soldados russos. Essa tentativa, 80% deles foram mortos,
os outros 20% estão dentro do tubo, ninguém sabe como é que eles estão ali. Ó. A tentativa de sabotagem russa terminou em desastre. As tropas russas tentaram rastejar através de uma dutovia, de um cano, para tentar surpreender os ucranianos ali em Sudzha, né? Mas os ucranianos estavam prontos, as inteligências já tinham apontado esse plano deles, né, de ir pelo duto, e no final das contas os paraquedistas ucranianos prepararam uma armadilha perfeita, esperaram os russos sair do outro lado e juntaram eles e colapsaram a saída, cortando qualquer chance de escape. Depois disso foi só limpar os caras, né? 80% do grupo foi eliminado, o resto tá parado, tá preso em pânico completo dentro do tubo, não tem para onde sair, eles colapsaram os dois lados do tubo, os russos estão ali dentro, vão ter muito tempo para considerar as opções de vida dele até acabar o ar, né? Aqui, ó. Imagem dos telefones de alguns dos russos que passaram pelos 15 quilômetros do gasoduto abandonado aqui, ó. Eles estavam aqui atravessando, isso aqui foram os próprios russos que gravaram isso daqui, tá? Os ucranianos mataram os russos, pegaram os celulares e estão mostrando aqui a gravação deles rastejando ali nessa dutovia, né? Esse pessoal que vocês estão vendo aqui tá todo mundo morto já. Entre 80 e 100 russos das Forças Especiais de Operação Russas foram eliminados hoje em Kursk, né, tentando infiltrar a linha de frente ucraniana, né, sair na retaguarda ucraniana, e fizeram essa operação. Isso não é a primeira vez que eles fazem, tá? Já teve várias operações desse tipo que os russos fizeram, e algumas eles tiveram sucesso, né, ali em Ocheretny, foi um desses casos em que os russos tiveram sucesso nisso daqui. Dessa vez não deu certo, meu amigo. Dessa vez, no final das contas, acabou a festa dos russos. Muito engraçado isso daqui, os bloggers russos já estão furiosos com essa tentativa falha e a perda de 100 rapazes que, poxa, eram de elite, né, tropa de elite russa e coisa e tal. Aqui, ó, aparentemente o pessoal está postando informação sobre essa operação que resultou em falha, e os nomes dos envolvidos já foram fornecidos, né, já apareceram no Telegram russo o nome dos soldados fornecidos. Eles andaram 15 quilômetros e 750 metros nesse pipeline de gás, andaram por 2 dias, sentaram lá dentro por 4 dias esperando para poder fazer a saída. Por quê? Porque os russos começaram a bombardear exatamente a estação de bombeamento para tentar tirar os ucranianos dali, para não ter nenhum ucraniano ali na hora que eles saíssem do tubo, né? Só que os ucranianos perceberam esse problema, né? Perceberam que era essa a jogada, né? E aí acabaram que muitos foram envenenados por metano, com pouca comida ou água, e no final das contas, quando saíram, acabaram morrendo todos, né? O blogger russo fala aqui que os ucranianos fugiram e não sei o que lá, mas os russos estavam envenenados com metano e aí não conseguiram sair. Bom, aí você acredita nos bloggers russos se você quiser, né? A verdade é que os ucranianos prepararam essa armadilha, pegaram os russos, mataram todo mundo e pronto. Excelente notícia aqui. O pessoal, outros bloggers russos confessam aqui que de fato os ucranianos estavam esperando já a saída dos russos ali e acabaram matando os russos na saída, né? No final das contas, os russos se fuderam, entraram pelo cano completamente, né? O mais engraçado é isso daqui, ó, que agora essa história toda começa a fazer sentido, né? O Alaudinov, que é aquele chefe dos chechenos ali na região de Kursk, ele disse que os homens em Kursk iriam dar um presente para as mulheres da Rússia no dia delas, né? O dia 8 de março, que foi ontem, né? Ucranianos estavam monitorando a inteligência de uma operação em larga escala que estava sendo planejada, né? E é lógico, graças a esse aviso do Alaudinov, o pessoal já estava sabendo que ia ser ontem, dia 8 de março. Cerca de 100 homens das forças russas de elite entraram e tentaram atingir os ucranianos pela retaguarda, só que não funcionou, acabaram sendo mortos. Encontraram problemas devido à ventilação e o ar que estava lá dentro. Os ucranianos bloquearam a rota de retirada com um ataque de precisão, de forma que os russos não poderiam sair pelo buraco de onde eles entraram, e no final das contas eles estão lá dentro, apodrecendo dentro do cano ali, né? E junto com essa ação tinha também esforço de outras tropas russas vindo nesse sentido aqui, ou seja, a ideia dos russos era ontem retomar toda a região de Kursk, e falharam vergonhosamente, não conseguiram nada, e em parte graças ao Alaudinov, que avisou que ia ter alguma coisa no dia 8 de março, né? Bom, não foi a única boa notícia do dia, tá? Além dos ucranianos terem eliminado, botado os russos pelo cano lá em Kursk,
Também ali em Torezk, na região de Zabalka. Lembra que a gente falou ontem que os ucranianos estavam avançando aqui em Zabalka? Eles avançaram mais um tanto aqui em Zabalka. Então continuam um avanço aqui, o que torna cada vez mais complicada a situação dos russos por aqui, né? Muitos já retrocederam, muitos já recuaram, mas ainda tem russos aqui que podem ser cercados aqui nessa região de Torezk. Via de regra, é o que fala esse blogger russo aqui. O blogger russo tá chateado aqui. Em geral, tá tudo uma merda. E olha, essa semana passada, ele fala que o pessoal tava comemorando lá por conta dos ataques do Trump contra a Ucrânia, né? Mas no final das contas, eles estão vendo só a ajuda da Polônia, a ajuda da Suécia, a ajuda de um monte de gente chegando para a Ucrânia, os Saabs aqui chegando na Polônia e também os Mirage que chegaram da França. E também estão falando aqui sobre a possibilidade de um desembarque na Crimeia. O pessoal estava apavorado com o desembarque na Crimeia. Olha que coisa curiosa, né? A gente sabe que realmente os russos ontem tentaram atingir Odessa, talvez com medo desse tipo de coisa, né? Enfim, os russos já estão ficando mais... já estão começando a cair em si, que embora eles tenham conseguido o apoio do Trump, que o Trump tenha se associado diretamente ao Putin agora, não vai mudar muita coisa nessa guerra no final das contas não, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o quanto que a suspensão da inteligência americana com a Ucrânia, até onde vai essa suspensão, não está claro. Eles estão dizendo que houve uma suspensão temporária de acesso e não sei o que lá, mas existem alguns oficiais americanos dizendo que os Estados Unidos ainda está compartilhando inteligência com a Ucrânia e coisa e tal. Isso aqui é o quê? É porque eles estão percebendo o problema. Daqui a pouco a Ucrânia vai continuar lutando sem precisar da inteligência americana e esse pessoal vai ficar numa situação muito delicada, né? Os americanos estão ficando desacreditados no resto do mundo. Quem é que vai comprar Starlink? Quem é que vai comprar armamento americano sabendo que os Estados Unidos podem fazer uma lambança dessa, né? De cortar ajuda, cortar acesso a esses sistemas. E basta aos ucranianos manter a guerra no tempo, ou seja, não baixar a cabeça, que rapidamente o Trump não vai ter alternativa que não seja ele recuar, né? Aí o pessoal já está começando a pensar em outras alternativas. Como é que a gente vai fazer? Não tem jeito, né? O pessoal aqui está fazendo uma observação sobre a presença de tipos de material reativo no casco do tanque T-72 russo, né? Esses Helitic armadura explosiva reativa, ou seja, quando o tanque é atingido por uma munição, aquilo explode para diminuir o impacto da explosão dentro do tanque, né? E o que acontece é o seguinte, o que a gente tem visto lá agora é que existem alguns módulos Contact 5 soldados no corpo dos T-72 russos, né? Só que o fato disso estar soldado no tanque significa que é um tanque antigo, porque aqui, ó, a presença de Relict mostra que eles começaram a usar cascos antigos que permitem que eles sejam soldados. Os mais novos não permitem isso. Eles já saem montados com a coisa junto, né? Então esse tendo soldado é porque eles estão usando coisas antigas. Ou seja, o estoque de T-72 com Contact 5 deve ter sido completamente acabado na Rússia, deixando só os tanques da meados dos anos 80 que podem ser atualizados. Podem ser atualizados, mas não têm a mesma capacidade dos mais modernos, né? E lembra que a Rússia não tem mais locais para produzir os T-72. O T-72 é um tanque antigo, é o grosso dos tanques que são usados pelos russos nessa guerra, tá? Eles não têm como produzir mais, já estão usando tanques muito antigos nessa guerra, ou seja, muito em breve a gente pode estar vendo o fim do T-72 para sempre. Se você tiver um T-72, guarda ele para museu, porque em breve não vai sobrar nenhum. Bom, saiu uma reportagem no The Atlantic ressaltando que a Rússia está perdendo a guerra de atrito, né? Falando sobre a quantidade de mortos na Rússia, mortos na Ucrânia, e aquilo que eu falei para vocês. Sim, a Rússia está perdendo essa guerra. Está perdendo muito mais do que a Ucrânia em termos de soldados e equipamentos e coisa e tal, e a cada dia que passa fica numa situação mais complicada, né? O Trump disse que a Ucrânia está colapsando porque não tem cartas para jogar esse jogo, isso é porque a propaganda russa tenta passar para o pessoal, mas ao contrário, o que o pessoal mostra é que a Rússia que está colapsando, ou seja, mais uma vez aqui o pessoal reforça que tudo que a Ucrânia precisa é continuar lutando por mais algum tempo. A Rússia vai cair sozinha. O Trump não tem como suportar essa campanha dele contra a Ucrânia por muito tempo também, no final das contas. E até os propagandistas russos estão ficando chateados com isso, porque, de novo, tudo que os russos queriam é exatamente isso que o Trump está fazendo. Os russos queriam que o Trump, né, acabasse com toda a ajuda à Ucrânia. Eles achavam que o Trump fazendo isso, a Ucrânia iria colapsar completamente. E não é isso que está acontecendo, né? Os propagandistas russos estão ficando frustrados, tendo que inventar novas desculpas para as
falhas deles em repelir os ataques ucranianos, por exemplo, em refinarias. Continuam as refinarias russas todas pegando fogo, a gente viu aqui vários ataques ucranianos aqui em refinarias, né? Ou seja, cada vez mais complicada a situação para os russos lá. Tudo que a Ucrânia tem que fazer é persistir. Aqui, ó. Alguns canais russos não acreditam que o fim da ajuda americana para a Ucrânia vai levar a um colapso na linha de frente. Eles já começaram a perceber isso, como eu falei para vocês. Os russos achavam, e tem muita russete por aí que acha que, não, o Trump cortando ajuda para a Ucrânia vai colapsar e coisa e tal. E não vai, né? Aqui, ó. E eles estão falando aqui que eles dizem agora que um colapso se torna mais provável se for dividida a sociedade ucraniana, se tiver uma divisão na sociedade ucraniana. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer, o Trump tentando, né? Ele está tentando chamar os adversários políticos do Zelensky, tentando forçar eleições na Ucrânia. Ele quer dividir a Ucrânia, porque é a única alternativa. Mesmo ele parando de ajudar a Ucrânia não vai parar essa guerra, né? A gente vai ter negociações na Arábia Saudita essa semana, vamos ver se consegue caminhar alguma coisa. É lógico, todo mundo quer o fim dessa guerra, ninguém quer a continuidade da guerra, mas a guerra precisa acabar nos termos corretos, com a Rússia devolvendo os territórios que foram conquistados, devolvendo tudo que foi tirado da Ucrânia, né? Aqui, ó. Nesse sentido, as intenções da administração Trump fala com a oposição ucraniana se tornam claras, né? Fragmentar a sociedade ucraniana, provocar eleições para impor a vontade russa. É o que a gente está vendo acontecer, como eu falei para vocês, a gente já está vendo o Putin e o Trump agindo em conjunto com o objetivo comum de destruir a Ucrânia. É o que a gente está vendo acontecer. Bom, os Estados Unidos também está acabando com um apoio para o sistema de radar dos F-16 ucranianos, né? Os F-16 são aviões de produção americana, não foram doados pelos Estados Unidos, foram doados pela Holanda e pela Dinamarca, mas eles têm sistemas de jamming, né, de evitar ataques evitar o ataque de outros jatos contra eles, e esse sistema está sendo desabilitado pelos americanos. Os americanos têm como fazer essa desabilitação à distância, o que é um absurdo. Isso torna praticamente os F-16 inúteis para avanço na linha de frente. Eles só podem ser usados defensivamente agora, não podem ser usados ofensivamente, graças a mais essa parceria do Trump com o Putin, né? Mas isso não é um problema tão grande assim, porque felizmente os Mirage estão chegando aí, e os Mirage vêm em número muito maior do que os F-16. A verdade é que os F-16 não são um número muito significativo que tem no exército ucraniano, então com os Mirage essa coisa é duplamente resolvida no final das contas, né? A Inglaterra está querendo criar um grupo de inteligência chamado Quatro Olhos, né? Porque vocês sabem, existe hoje os 5 olhos, que é os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, Israel, eu não sei, alguns países ali, Canadá, são os países aliados dos Estados Unidos. Os 5 olhos, esses países todos compartilham informação de inteligência, né, entre si, né? E agora que os Estados Unidos tá se aliando ao Putin, tá todo mundo com medo de compartilhar informação com os Estados Unidos, né? Isso vai acabar na mão dos russos, né? Parece mais do que claro agora que qualquer informação que seja compartilhada com os Estados Unidos vai acabar na mão dos russos. E daí o pessoal tá querendo criar um 4 olhos, ou seja, abandonar os Estados Unidos, né? É o caminho que o pessoal está seguindo. Os Estados Unidos está se tornando cada vez mais irrelevante com essa amizade do Trump com o Putin, né? Nesse sentido, o Putin conseguiu o que ele queria, né? Destruir a influência americana no mundo graças ao Trump. Aqui, ó. O Trump e o Musk estão cientes que o plano de paz deles está falhando miseravelmente, nunca foi viável desde o início da história, está falhando, não vai sair plano de paz nenhum, e no final das contas o que resta para eles é dizer que a culpa é da Ucrânia, mas a culpa é deles, né? Eles não perceberem que o agressor nessa história é a Rússia. Qualquer plano de paz decente tem que implicar em uma derrota da Rússia. Não há outra possibilidade de paz que não envolva uma derrota da Rússia. E, no final das contas, é a Rússia e não a Ucrânia que não quer a paz. Esse pessoal que fica aí, as russetes, ficam assim, ai Peter, mas então você não quer que acabe a guerra? Não, todo mundo quer que acabe a guerra, mas é importante a guerra acabar com a derrota do agressor. Caso contrário, é só questão de tempo para a Rússia fazer um novo ataque maior ainda, né? Foi o que aconteceu em Minsk em 2015. Em 2015, fizeram um cessar-fogo forçado pelo Obama, em que a Rússia parou. Não, vamos parar a guerra, vamos parar a guerra. O que aconteceu? A Rússia voltou em 2022 ainda mais forte, com muito mais ataque, com muito mais sangue nos olhos, matando muito mais ucranianos. Parar isso agora sem uma derrota da Rússia significa que no máximo 15 anos vai voltar a Rússia a atacar a Ucrânia de novo com uma força ainda mais forte, ainda mais pesada, com mais mortes ucranianas ainda. Então não é uma alternativa esse plano de paz desse pessoal, né?
E bom, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, é óbvio que o Elon Musk vai cortar Starlink da Ucrânia, ninguém tem dúvida disso mais aqui, ó. Olha o Elon Musk aqui, ó. Olha, não, eu literalmente chamei o Putin para brigar num combate 1 para 1 sobre a Ucrânia e coisa e tal, e a minha Starlink é o backbone, é a coluna do exército ucraniano, e toda a linha de frente deles colapsaria se eu desligasse isso, né? Eu estou adoecido por anos de morte em um empate que a Ucrânia vai inevitavelmente perder. Cara, só propaganda russa, é impressionante isso. Qualquer um que realmente queira, realmente pensa, sabe que esse moedor de carne tem que parar. Caramba, ele vai desligar a Starlink, já tá preparando o caminho para dizer, então eu vou desligar a Starlink para parar o moedor de carne e deixar a Ucrânia ser totalmente destruída pelos russos. É isso que ele está falando aqui, em último caso, né? É isso daí, Elon Musk, destrói a sua empresa realmente. Eu tenho certeza que você tem dinheiro sobrando, que vai conseguir absorver esse custo todo aí de ter ficado do lado errado da história nessa coisa, né? A Starlink, realmente, você começa a chegar numa situação que não tem como confiar na Starlink para longo prazo. Por enquanto, a Starlink é a única empresa que provê o serviço dela de internet pela satélite, mas não vai ser por muito tempo. Do jeito que o Elon Musk está conseguindo destruir a própria empresa, eu não duvido nada que não vai sobrar nada da Starlink. Eu já cancelei a minha. E o Zelensky coloca isso daqui, ó. Ao longo dessa semana, a Rússia fez mais de uma centena de ataques contra pessoas usando vários tipos de armas. Cerca de 1.200 bombas aéreas, 870 ataques de drones, 80 mísseis de diferentes tipos. Cada drone Shahid e cada bomba aérea russa contém componentes supridos em contorno de sanções. Essas armas têm mais de 82 mil componentes estrangeiros, né? E todo dia a gente trabalha para nossos parceiros para garantir que as decisões foram feitas para salvar as vidas ucranianas, os sistemas de defesa antiaérea, investimentos em produção de defesa e tudo mais para evitar esse ataque russo. Enquanto isso, tá o Trump e o Musk pensando em como eles podem ferrar mais a Ucrânia mais adiante, né? Bom, teve o caso do Vance, que fez uma lambança, olha só o Vance falando aqui. Não, hoje eu estava andando com minha filha de 3 anos, quando um grupo de Slava Ukraini, manifestantes por a Ucrânia, nos seguiu e gritou, e minha filha ficou ansiosa e com medo, né? E não sei o que lá, e eu decidi falar com esses manifestantes na esperança de que eles pudessem trocar alguns minutos de conversação, deixar minha filha em paz, né? Foi uma conversa respeitosa, mas você perseguiu uma criança de 3 anos como parte do seu protesto político, você é uma pessoa de merda, diz o Vance, que é ele próprio um merda, né? Ele está usando a filha dele para se defender do fato de que ele está errado. Eu fiz esse post aqui hoje cedo no Ancapsu, o idiota do Vance todo machucado por dentro, dizendo que pessoas estavam deixando a filha dele assustada. Elas estavam protestando contra a atitude absurda do Trump e do Vance contra a Ucrânia. E não é só eles, não, tá? A maior parte do povo americano é contra essas medidas absurdas do Trump e do Vance, e o Vance sabe que ele está errado nessa história, é por isso que ele não tem alternativa, né? Olha aqui, essa menininha aqui de 3 anos, ucraniana, perdeu a perna por conta do seu amor lá, o Putin, que vocês continuam chupando o pau dele. Por isso essa criança aqui, ó, perdeu a perna. E olha só, ela tá rindo, tá? Então para de se esconder atrás da sua filha e mostra a sua cara, ô idiota. Assume que tu tá apoiando o Putin porque tem alguma espécie de tara por macho alfa, né? E quer se chupar o pau do Putin por algum motivo. Esse pessoal que tá embarcando na propaganda russa, o Vance, o Trump e a galera toda que tá embarcando nisso, vocês estão indo pro lado errado. Estou avisando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.